Jeremias 41. E no 7º mês, Ismael ben Netaniah, neto de Elishama, que era da descendência real, junto com vários oficiais e mais 10 homens, vieram a Gedalia ben Aiacã em Mispá, e com ele partilharam pão. E Ismael ben Netaniah e os 10 homens que estavam com ele atacaram Gedalia ben Aiacã, neto de Shafã, e mataram a fio de espada aquele a quem o rei da Babilônia designara para dirigir o país. Mataram também todos os judeus que estavam com ele e todos os caldeus que encontraram. E Ismael abateu os soldados. Aconteceu então que no 2º dia após o assassinato de Gedalia, quando ainda ninguém sabia disto, chegaram várias pessoas de Shechem, Shiló e Chorom. Eram 80 homens que tinham as barbas raspadas, roupa rasgada, e estavam feridos e traziam oferendas de incenso para oferecer na casa do Eterno. E Ismael ben Netaniah veio de Mitzpá na direção deles, chorando falsamente. Enquanto caminhava, e ao encontrá-los disse: venham ao encontro de Gedalia ben Aiacã. Chegaram assim à cidade. Ismael ben Netaniah e seus homens os mataram e jogaram numa cisterna. Porém 10 dentre estes homens lhes disseram: não nos mate, pois temos esconderijo no campo, onde guardamos cevada, óleo e mel. Eles então não os mataram, como haviam feito com seus irmãos, e a cisterna em que Ismael jogou os cadáveres dos homens que matou por causa de Gedaliahu era aquela que tinha sido feita pelo rei Asa por causa de Baasã, o rei de Israel. E Ismael ben Netaniah entulhou de cadáveres. E Ismael capturou os remanescentes do povo que estava em Mitzpá, as filhas do rei e todos os demais de Nebuzaradã, capitão da guarda, confiara a Gedaliahu ben Aiacã, e com ele se dirigiu à terra dos Amonitas. E Johanã ben Careá e os oficiais que o acompanhavam tomaram conhecimento de todo o mal que havia sido praticado por Ismael ben Netaniah. E juntaram todos os seus homens para lutar contra ele, e o encontraram perto do grande reservatório de água que fica em Givon. Quando o povo que estava com Ismael avistou Johanã e os oficiais dos exércitos, regozijou-se. E todo o povo em Mispá, que havia sido capturado por Ismael, foi se juntar a Johanã ben Careá. E Ismael ben Netaniah, com 8 de seus homens, fugiu de Johanã e se dirigiu aos Amonitas. Então Johanã ben Careá e os oficiais que o acompanhavam juntaram todos de Mispá, que havia sido resgatado das mãos de Ismael ben Netaniah, depois do assassinato de Gedalia ben Aiacã, sendo que entre eles haviam guerreiros, mulheres, crianças e os oficiais que trouxeram de Givon. E eles foram e habitaram em Gerut-Quimahã, que fica perto de Betlehem, Belém, com a intenção de ir para o Egito, porque temia os caldeus, já que Ismael ben Netaniah assassinaram Gedalia ben Aiacã, a quem o rei de Babilônia havia nomeado governador do país. Capítulo 42. Então todos os oficiais do exército, liderados por Johanã ben Careá e Iezaniah ben Ioshaiá, todos os povos, do menor ao mais velho, se aproximaram e declararam ao profeta Jeremias: possam nossas súplicas serem aceitas por ti, para que ores ao Eterno teu Deus em nosso favor e em favor de todos os remanescentes de nosso povo, pois de muitos que éramos, somente poucos restaram. Como podem perceber teus olhos, e que nos diga o Eterno teu Deus para onde devemos ir e o que devemos fazer. E o profeta Jeremias respondeu-lhe: eu vos escutei. Orarei ao Eterno vosso Deus segundo vossas palavras, e que o Eterno me responder e vos contarei. Nada esconderei de vós. E eles disseram a Jeremias: queria o Eterno ser verdadeiro e fiel. Queira o Eterno ser verdadeiro e fiel testemunha contra nós, e se não agirmos inteiramente em acordo com o que o Eterno Deus, teu Deus, te mandar nos dizer. Sejam boas ou más, atentaremos às palavras do Eterno nosso Deus, a quem estamos te enviando, para que isto resulte em bem para nós, pois obedeceremos à voz do Eterno nosso Deus. Ao fim de 10 dias, a palavra do Eterno veio a Jeremias. Ele chamou a Johanã
Ben-Careá, todos os oficiais de seu exército, do menor ao maior, e disse-lhe: Assim disse o Eterno, Deus de Israel, a quem me enviaste para lhe apresentar vossas súplicas. Se permanecerdes nesta terra, eu vos farei prosperar, e não vos destruirei, pois me arrependi do mal que fiz desabar sobre vós. Não temais o rei da Babilônia, que vos inspira tanto temor. Não temais, diz o Eterno, pois eu estou convosco para vos redimir e vos salvar de sua mão. E vos concederei misericórdia, e vós a recebereis de mim, pois vos farei retornar à vossa terra. Mas se disserdes, não permaneceremos nessa terra, e não obedeceremos à voz do Eterno vosso Deus, dizendo, não ficaremos mais, sim rumaremos para a terra do Egito, aonde não encontraremos guerra, não ouviremos o som da trombeta, nem faremos fome por falta de pão, e lá moraremos. Então ouvi a palavra do Eterno, ó remanescente de Judá. Assim disse o Eterno dos exércitos, Deus de Israel, se voltar de vossas faces para seguir a terra do Egito, e vierdes a morar lá, a espada que temeis, lá vos buscará na terra do Egito, e a fome que vos preocupa lá vos alcançará no Egito, e lá perecereis. Isso acontecerá a todo aquele que dirigir ao Egito para lá habitar. Morrerá pela espada, pela fome e pela peste, não haverá nem sobrevivente nem refugiado, devido ao mal com que eu vos farei atingir. Pois assim disse o Eterno dos exércitos, Deus de Israel, assim como se desencadeou minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, assim se desencadearão sobre vós, quando vierdes ao Egito, e servireis como um exemplo de opróbrio e maldição, e não voltareis a ver este lugar. Assim o Eterno vos falou a respeito vosso, ó remanescente de Judá. Não deveis ir ao Egito. Lembrai, pois, o que vos preveni hoje, pois agiste de forma traiçoeira ao meu enviardes ao Eterno vosso Deus, dizendo, roga por nós ao Eterno nosso Deus, e conta-nos tudo o que disser o Eterno nosso Deus, e assim agiremos. Relatei-vos hoje, mas não deste atenção à voz do Eterno vosso Deus, nem agora, nem a tudo que ele me fez sempre vos comunicar. Agora havereis de saber, por certo, que morrereis pela espada, pela fome e pela pestilência no lugar para onde pretendeis ir. Capítulo 43. Quando Jeremias terminou de falar ao povo todas as palavras que o Eterno seu Deus lhe ordenara transmitir, Azariah ben Oxiaiá e Onaham ben Careá juntou com todos os arrogantes dentro do povo e disseram a Jeremias, é mentira o que falas, o Eterno nosso Deus não te ordenou a dizer, não deveis ir ao Egito para morar lá. Em verdade, Baruque ben Neriá te incitou contra nós para que nos entregues nas mãos dos caldeus a fim de nos matarem e nos exilarem na Babilônia. E Orhanã ben Careá, todos os oficiais do exército, todo o povo, não deram atenção à voz do Eterno para permanecer e morar na terra de Judá. Então Orhanã ben Careá e os oficiais do exército reuniram todos os remanescentes de Judá que havia retornado de todas as nações para onde havia sido dispersados para morar na terra de Judá, homens, mulheres, crianças, filhas do rei, o povo que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado sob a tutela de Gedaliahu ben Aicã, neto de Shafã, e também o profeta Jeremias e Baruque ben Neriá. Dirigiam-se para a terra do Egito, pois não atentaram à voz do Eterno e chegaram a Táfnis. E a palavra do Eterno veio a Jeremias em Táfnis, dizendo, toma a tua mão pedras grandes e esconde-as na argamassa do ladrilhado que está na entrada da casa de Faraó em Táfnis, perante as vistas dos judeus, e lhes dirás, assim disse o Eterno dos exércitos, Deus de Israel, eis que já estou enviando e farei com que meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, venha e estabelecerei seu trono sobre estas pedras que escondi, e sobre elas estenderá seu pavilhão real. Ele virá e ferirá a terra do Egito, de forma que morrerão aqueles que estão destinados a morrer. Serão aprisionados aqueles que estão destinados ao cativeiro, e muitos serão mortos pela espada. Atearei fogo nas casas dos deuses do Egito, e elas serão pilhadas e queimadas. Ela se cobrirá com o saque que levará do Egito, como o pastor se cobre com as suas vestimentas, e sairá de lá em paz. Ele partirá os pilares do templo de Bet-Shemesh, que fica no Egito, e destruirá pelo fogo as casas de seus deuses. Capítulo 44. A palavra que veio a Jeremias em relação a todos os judeus que estavam morando no Egito.
tanto em Migdol, tanto em Táfnis, Nof e Patros, dizendo: assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: viste o mal que desencadearei sobre Jerusalém, sobre toda a cidade de Judá, tornando-as hoje áreas devastadas e desabitadas por causa da iniquidade que praticaram para me provocar, queimando incenso e adorando os falsos deuses, que por eles e por seus antepassados eram completamente desconhecidos. Entretanto, repetidamente lhes enviei todos os meus servos profetas para lhes dizer: não pratiqueis esta abominação. Eu repudio, mas não entenderam, nem aprestaram seus ouvidos para abandonar suas iniquidades e cessar de oferecer um incenso a falsos deuses. Então descarreguei minha ira e minha fúria, incendiando a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, e tornando-as desoladas e desertas como hoje estão. E agora assim diz o Eterno Deus dos Exércitos, Deus de Israel: por que fazeis tão grande mal a vossas almas, ao apartarem os homens, mulheres, crianças e bebês de Judá, não deixando lá sequer remanescente, e assim me provocar com o efeito das vossas mãos, queimando incenso a falsos deuses na terra do Egito, para onde vos estáis dirigindo para morar, para vos apartares completamente da terra de Judá, e vos tornares uma maldição e um opróbrio em todas as nações da terra. Porventura já esqueceste os malefícios praticados por vossos pais, pelos reis de Judá e por suas esposas, por vós e por vossas esposas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não foste assim humilhados o bastante, por não me temerem e não seguirem a minha Torá e os meus estatutos que pus diante de vós e de vossos ancestrais? Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: eis que volto contra vós minha face para a punição e para o fim de todos os de Judá. Farei com que os remanescentes de Judá, que se dirigiram para o Egito para ir morar lá, sejam exterminados. Tombarão na terra do Egito, abatidos pela espada, pela fome, tanto os adultos quanto as crianças, todos cairão, quer pela espada, quer pela fome, se tornarão um exemplo de desgraça e de maldição, assombração e opróbrio. Lidarei com os que habitam na terra do Egito, como lidei com os habitantes de Jerusalém, utilizando a espada, a fome e a peste para destruí-los. Não restará nem fugitivo, nem sobrevivente dentre os remanescentes de Judá que vieram ao Egito, pensando ali morar por algum tempo, para retornar mais tarde a Judá, a fim de realizar sua esperança, de ali novamente se estabelecer. Não retornarão a não ser como fugitivos. Todos que sabiam que suas esposas incensavam falsos deuses, todas as mulheres que estavam presentes na assembleia, todos os que moravam em Patros, no Egito, responderam a Jeremias: não daremos atenção às palavras que nos falaste em nome do Eterno. Antes continuaremos praticando tudo o que mencionaste, queimar incenso à rainha dos céus e fazer libações em sua honra, como fizeram nossos antepassados, nossos reis, nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, quando ficávamos saciados com o nosso pão. Tudo corria bem, nenhum mal nos atingia. Porém, desde que suspendemos essa adoração, tudo nos tem faltado, e a espada e a fome nos consumiram. Além disso, quando incensávamos a rainha do céu e lhe oferecíamos libações, acaso pensas que fazemos bolos com sua imagem ou libação dedicada a ela sem o consentimento dos nossos maridos? E Jeremias retrucou aos homens e às mulheres e todo o povo que lhe dera tal resposta, dizendo: o incenso que queimaste na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos ancestrais, vossos reis, vossos príncipes e o povo da terra, acaso foi esquecido pelo Eterno e não irritou seu coração? Pois ele não pôde mais suportar a iniquidade de vossas ações, antes a abominações que praticáveis. E por isso vossa terra tornou-se vazia, desolada e amaldiçoada, sem um único habitante. Hoje, porque queimaste incenso, pecaste contra o Eterno, não destes atenção à sua voz e não trilhaste o caminho indicado por sua Torá, seus estatutos, seus testemunhos. Por isso se abateu sobre vós todo este mal que persiste até hoje. Jeremias disse ao povo e todas as mulheres: ouvi a palavra do Eterno, ó vós todos de Judá que estáis no Egito. Assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas esposas, o que falaste com vossas bocas, fizeste com vossas mãos, ao dizeres: por certo cumpriremos nossas promessas de queimar incenso e oferecer libações à rainha do céu. Certamente cumprireis nossas promessas, praticando tudo que consta de vossas promessas. Por isso ouvi a palavra do Eterno, a vós de Judá, que habitais no Egito. Por meu sagrado nome, disse o Eterno:
Jurei que ele não mais seria pronunciado pela boca de nenhum homem de Judá por toda a terra do Egito, dizendo: pela vida do eterno Deus, eu os visitarei para o castigo, e não para o bem. E cada homem de Judá que está na terra do Egito será consumido pela espada e pela fome, até que sejam completamente destruídos. Os que escaparão da espada e retornarão do Egito para a terra de Judá serão muito poucos, e os remanescentes de Judá que vieram peregrinar à terra do Egito saberão qual palavra prevalecerá, a minha ou a deles. Este será para vós o sinal, diz o Eterno, que eu os alcançarei onde estiverem, para que saibais que minhas palavras se manterá voltada contra vós para a vossa punição. Pois assim diz o Eterno: eis que entrego Faraó, Ofra, o rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que lhes querem tirar a vida. Da mesma forma que entreguei Sidquiarro, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, que lhe tirou a vida. Capítulo 45. A palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque ben Neriá, quando ele escreveu essas palavras no pergaminho no 4º ano do reinado de Joaquim ben Josiahu, rei de Judá. Assim disse o eterno Deus de Israel em relação a ti, Baruque. Tu disseste: ai de mim, porque suspirar, mas não encontro repouso. Pois assim lhe dirá: assim disse o Eterno: estou destruindo o que construí e erradicando o que plantei por toda a terra. E tu procuras grandes coisas para ti? Não faça, pois grande fortuna estou acarretando a toda a carne. Diz o Eterno: mas a ti darei a tua alma por presa em todos os lugares onde fores. Capítulo 46. A palavra do Eterno veio ao profeta Jeremias a respeito das nações. Em relação ao Egito e ao exército de Faraó Neco, seu rei, que estava em Carquemish, às margens do rio Eufrates, e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim ben Josiahu, rei de Judá. Preparai vossas armaduras e vossos escudos e segui a batalha. Encilhai os cavalos, montai-os e colocai vossos elmos. Dai polimento a vossas lanças e ungi vossas couraças, porque os vejo desfalecer e retroceder. Seus heróis são vencidos e fogem sem nem sequer olhar para trás. O terror se espalha à sua volta, diz o Eterno. Não consegue fugir, mesmo os velozes, sequer os poderosos conseguem escapar no norte, junto ao rio Eufrates. Tropeçaram e caíram. Quem será como o Nilo, que cresce como os rios que arrojam suas águas? É o Egito que quer subir com o Nilo, como os rios de águas impetuosas. E diz: erguer-me-ei e cobrirei a terra, destruirei a cidade e seus habitantes. Acendei cavaleiros, apressai-vos carruagens, e que avance os valentes Cuxi-Put, que ostentam seus escudos, e os lídios que com maestria distendem os arcos. Este será um dia de vingança para o eterno Deus dos exércitos, de vingança contra seus adversários. A espada consumirá vidas até ficar saciada, e sua sede será satisfeita com seu sangue, pois o eterno Deus dos exércitos fará acontecer um massacre no norte do país, às margens do rio Eufrates. Vai a Gileade à busca de mais bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Em vão acumulaste poções medicinais, pois não há cura para ti. As nações ouviram sobre tua desgraça, teu grito angustiado ressoou por toda a terra, pois mesmo se apoiando, um guerreiro poderoso sobre um outro, tombaram os dois. A palavra do Eterno falou ao profeta Jeremias sobre a vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para golpear a terra do Egito. Proclama no Egito, que seja ouvida em Nof, em Táfnis. Vai e diz: mantente-se ereto, prepara-te, pois a espada tudo devorará à sua volta. Porque tens valentes guerreiros, foram derrubados. Nenhum deles pode resistir, porque o Eterno os atingiu. Ele lhes antepôs muitos obstáculos. Eles se reuniram e disseram: levanta-se e retornemos, todo o nosso povo à terra que nos viu nascer, afastando-nos assim da espada destruidora. Então gritaram os caldeus: Faraó ao rei do Egito, que faz muito barulho, deixou passar o tempo estabelecido. Por minha vida, diz o rei, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Tão certo quanto o Monte Tabor está entre as montanhas e o Monte Carmel à beira do oceano, ele, Nabucodonosor, virá. Ó tu, filha, que vives no Egito, prepara teus pertences para seguir em exílio,
porque Nof tornar-se-á desolação, um lugar destruído e desabitado. O Egito parece uma novilha bem nutrida, mas do norte está prestes a vir o abatedor. Também seus mercenários parecem bois cevados, mas voltam as costas e fugirão todos. Não mantiveram suas posições, pois percebem a calamidade que os aguardava. O dia da prestação de contas, sua voz do Egito já rasteja como uma serpente, pois marchará contra ele o exército. Portanto, machados com os cortadores de árvore abaterão totalmente sua floresta, diz o Eterno, pois são muitos numerosos como gafanhotos que não podem ser contados. A filha do Egito foi humilhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Eterno do Exército, Deus de Israel, disse: aplicarei minha punição sobre Amon de Nó, Luxor, sobre o faraó, sobre o Egito, sobre os seus deuses, seus reis, sobre o faraó e tudo que nele confia. Entregá-los-ei nas mãos dos que lhes querem tirar as vidas, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e seus servidores. Mais tarde, porém, encontrareis repouso e paz como nos tempos antigos, diz o Eterno. Quanto a ti, não temas, ó meu servo Jacó, e não te deixes desfalecer, ó Israel, pois eu te redimirei, mesmo de lugares distantes, e farei teus filhos da terra de seu cativeiro, e Jacó retornará e ficará tranquilo, sente-se-á confortável, e ninguém mais o atemorizará. Não temas, pois, meu servo Jacó, diz o Eterno, pois eu estou contigo. Mesmo que extermine os povos para onde te dispersei, não farei o mesmo contigo. Eu te punirei quando necessário, com justiça, mas jamais te destruirei.